De número 16, 16º domingo do tempo comum. E nesse final de semana nós somos convidados a refletir sobre o acolhimento. Percebemos isso na primeira leitura, na segunda, algumas pinceladas, e mais na terceira leitura do Evangelho de hoje. Acolhimento, hospitalidade. E ao mesmo tempo a palavra de Deus vem nos confirmar que o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, é aquele que primeiro acolhe a palavra de Deus na sua vida. Primeira leitura que nós ouvimos, livro do Gênesis, o capítulo 18. Personagem central desse capítulo 18, grande parte do livro do Gênesis, é Abraão, apresentado como pelo autor como modelo de fé, como modelo de vida. Qual é a história que nós vimos nessa primeira leitura? A gente podia recordar juntos. Diz o texto que Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Começa o texto dizendo: naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mampré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, certamente por volta do meio-dia, e que de repente aparece para Abraão 3 homens. E mais do que oferecer água, ele organiza para esses 3 um pequeno banquete. Não é o que está lá no versículo 6, ou melhor, a partir do versículo 6. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara. Ele disse: toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. E o texto continua: depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais ternos e melhores, e deu ao criado para que preparasse sem demora. E depois de todo esse banquete, diz o texto que Abraão ficou ali, de pé, diante daqueles 3, numa atitude de serviço, ou seja, dando o melhor de si, mostrando que era humano, que era bondoso, que era misericordioso. E quando termina o pequeno banquete que Abraão faz para aqueles 3, eles anunciam a Abraão o que iria acontecer, que na verdade era o grande sonho de Abraão: a chegada de um filho, a chegada de um herdeiro. Gente, esse texto quer nos dizer que Deus não deixa passar despercebido nenhuma atitude de bondade da nossa parte, por menor que seja. Deus sempre observa tudo, Deus conduz tudo. Portanto, as atitudes de bondade ao longo de toda a minha vida serão computadas sim por Deus. Depois da nossa segunda leitura, a carta aos Colossenses, que nós começamos a ler domingo passado, e agora nós estamos dando continuidade na leitura dessa carta. Semana passada, Paulo combatia aquelas falsas doutrinas que se infiltravam dentro da comunidade, a ponto de dizer que só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos ficar pendurando mais nada. Quando a gente toma posse dessa certeza, só Cristo basta na minha vida, nós seguimos uma caminhada tranquila, sem o legalismo da lei, sem o rigorismo das observações. Então hoje Paulo começa a falar dele mesmo, como se estivesse estimulando os colossenses à prática do amor, à prática da caridade. E ele continua dizendo: é preciso olhar para Cristo. Só em Cristo nós vamos encontrar a salvação. Só em Cristo nós vamos encontrar a vida. E por fim nós temos o Evangelho que foi proposto hoje, o Evangelho de São Lucas.
O Evangelho situa-se numa aldeia, num povoado, na casa de duas irmãs, que nós acabamos de ouvir no Evangelho. E essas duas irmãs, Marta e Maria. É engraçado que em João capítulo 11, essas duas irmãs são identificadas como sendo irmãs de Lázaro. Então essa aldeia, esse povoado, não pode ser outro senão Betânia. Aquele povoado, mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E essa Maria do texto, nós podemos identificar como sendo aquela Maria que na última semana de Jesus, lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com os cabelos e derrama o perfume. Então dá para notar claramente que Maria já estava num processo de conversão, num processo de mudança de vida, num processo de escutar a palavra de Deus, num processo de sentar-se aos pés, de inclinar-se aos pés de Jesus. E de repente a sua irmã se incomoda com tudo isso. Uma vez o padre me disse que, estudando as mulheres da Sagrada Escritura, ele chegou à conclusão que Marta era uma das mais bravas que tinha vivido. Dá até para imaginar o diálogo de Marta com Jesus. De repente ela naquela correria dentro de casa, e Jesus lá sentado na sala, e Maria sentada aos pés de Jesus, e Marta passando de um lado para o outro, varrendo a casa, limpando tudo, a ponto dela chamar a atenção de Jesus. Ô Jesus, faz favor, você não se importa que eu fique aqui fazendo tudo isso, e Maria fica sentada aí aos seus pés? Manda que ela venha me ajudar. Portanto, deu bronca até em Jesus. E antes de Jesus responder para ela, nós podemos analisar um pouquinho, gente, a posição de sentar-se aos pés de Jesus. É posição de quem quer aprender. E nós podemos constatar isso na Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 2, quando São Paulo diz: eu fui educado aos pés de Gamaliel. Lucas 8, capítulo 8, versículo 35, depois que Jesus expulsa o demônio daquele homem e manda para a manada de porcos, aquele homem senta aos pés de Jesus. Que imagem bonita, gente! Sentar-se aos pés de Jesus é sentar para aprender de Jesus. É posição típica de quem quer aprender. É isso que Maria fez. Maria, que no contexto sociológico daquela época, por ser mulher, era marginalizada, era excluída. De repente, Jesus mostra que para ser discípulo, não importa a sua situação de pecado, não importa a sua condição social, não importa a sua raça, basta estar disposto a sentar-se aos seus pés. Por muito tempo, gente, esse evangelho era visto como duas atitudes típicas, ou como dois modelos de vida, um modelo de oração e um modelo de trabalho. Mas nós podemos concluir que ninguém na vida chega a ser Marta se antes não tivesse sido Maria. Ninguém coloca em prática a palavra de Deus sem antes sentar-se aos pés de Jesus para aprender. Por isso vamos pedir para Deus essa graça nessa celebração eucarística, que tenhamos a coragem de sentar-se aos pés de Jesus, de sentarmos aos pés de Jesus, e ali aprender quais são os passos que eu preciso dar para que o reino de Deus possa ser construído no nosso meio, para que o reino de Deus possa acontecer lá dentro da minha casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.